Fala aí pessoal, tudo bem? Vocês viram que eu soltei o vídeo hoje, na hora do almoço, sobre o PVBI e eu tinha, na verdade eu gravei ele ontem e eu tinha falado que eu ia mandar um e-mail para a gestora fazendo alguns questionamentos. E assim, até por surpresa minha, a gestora respondeu hoje os meus questionamentos. Gostei muito das respostas. Na verdade, não é que eu gostei muito das respostas, mas algumas respostas ainda suscitaram algumas dúvidas, mas assim, ficou um pouco mais claro o processo, mas também principalmente sobre a questão do resultado que eu mostrei para vocês, que eu não consegui chegar na conta. E eu pedi explicação, e de fato estava errado. Tanto é que eles publicaram hoje um relatório novo com os dados corrigidos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar primeiro o e-mail. Pessoal, desculpa pelo horário do vídeo, que eu precisava soltar esse vídeo hoje, como foi agora que as coisas aconteceram, então precisava soltar isso. Então, pessoal, só aqui para vocês verem um e-mail, eu fiz uns prints da tela do meu e-mail, foi o que eu perguntei ontem. Eu mandei uma mensagem no Instagram perguntando sobre as dúvidas, e aí eles me orientaram a mandar pelo e-mail do RI. Então eu coloquei aqui que eu tenho um canal no YouTube com quase 5 mil inscritos, tenho sou analista NPI e tal, e fez a pergunta, por que foi cobrada a taxa de 13,17 da oferta da FL, que é a pergunta que acho que todo mundo ficou na dúvida, essas questões, se o valor foi destinado, para quem foi destinado e por qual motivo, e se esse valor entrou no custo de aquisição por metro quadrado, e agora sobre o resultado. Eu coloquei aqui, ó, esta agora é sobre o resultado de março. Mês passado foi informado que os 11 centavos extraordinários eram do ativo JK, e que esse mês 0,8 também. Quando ainda falta para receber desse ativo? E a quinta pergunta, ainda sobre isso, como que a receita de locação saiu de 56 centavos e passou para 78, de onde vieram os 22 centavos? Esse aqui foi os meus questionamentos, e até sugeri, se alguém quisesse fazer uma live comigo, eu estava de portas abertas. Então, pessoal, a Juliana, lá da VBI, me respondeu e colocou aqui, ó, colocou em vermelho as respostas. Pessoal, a primeira pergunta, eles respondem basicamente o que eu já estava esperando. A estruturação de aquisição escolhida foi a aquisição de cotas do FL e FL, dada a economia de custos envolvidos na transação, que a gente já viu lá quando eu expliquei para vocês ontem. Sobre as despesas questionadas, são referentes à estruturação e aquisição das cotas do fundo, e o montante está sendo arcado pelos cotistas do FL e FL via redução de sua remuneração, e em nada encarece a transação para o PVBI, que desde o primeiro momento negociou um valor fixo por metro quadrado do ativo, em linha com as últimas transações da região e independente da forma de aquisição, ativo ou cotas. Se optássemos por comprar o imóvel diretamente, teria um custo adicional na ordem de 5 milhões ou 1,1% do total de aquisição, conforme mencionado no nosso racional de aquisição. Para que pudéssemos viabilizar essa estrutura atual de melhor interesse de ambos os lados, a forma encontrada foi endereçar esses custos via despesa de distribuição. Então, pessoal, assim, ficou claro agora que eles tentaram fazer um ganha-ganha. Colocaram para cobrar essa taxa para poder viabilizar a estrutura. E aí, pessoal, vai muito, como a gente viu esses dias, hoje e ontem principalmente, nesses últimos dias, alguns analistas falando que eles não pensaram no cotista. Eu vejo pelo contrário, eles pensaram no cotista, mas também pensaram neles. Assim, ficou muito claro agora que o interesse seria para os dois lados positivo. Só que ainda ficou um pouco confusa essa questão que o montante será arcado pelos cotistas do FL. E de fato agora os cotistas é o próprio PVBI. Então de fato quem arcou foi o PVBI. Então ficou um pouco confuso. Aí eu eu já vou falar por isso, eu refiz essa pergunta, ela me respondeu logo em seguida, mas eu nem coloquei aqui porque não mudou o tom da resposta. Aí eu coloquei esse valor foi destinado a quem, por qual motivo. Ela colocou que referente tá essa negociação, que está dentro do preço aqui, então não mudou nada referente a isso. Aí eles colocaram essa questão, eu perguntei se o valor está dentro do custo de metro quadrado, ela falou que sim, como já foi explicado, e de fato estava dentro do preço do metro quadrado. E aqui, pessoal, sobre o resultado. Aí eu perguntei, o mês passado, primeiro, foi informado que os 11 centavos extraordinários eram do JK, e esse mês mais 0,8 também. Quanto ainda falta para receber desse ativo? Aí eles colocaram aqui, eles mandaram o fato relevante para mim, que a última parcela a ser recebida pelo fundo está sendo paga em parcelas mensais corrigidas pelo IPCA em 9 parcelas.
E de fato, pessoal, se a gente pegar aqui no fato relevante que eles me mandaram, tá aqui, ó, será paga em 9 parcelas mensais. Aí, pessoal, a questão é a seguinte, dificilmente um investidor ele vai lembrar dessas coisas. Então, eu acredito, e eu até mandei já de novo um e-mail para eles com isso, que se eles puderem incluir essa informação de 9 parcelas, né? Porque senão o investidor não lembra dessas coisas. E outra, pessoal, é o que a gente fala, a gente paga a taxa de administração, o fundo paga a taxa de administração para ser melhor informado. Inclusive, eu mandei isso para eles hoje para ver se eles incluem nos próximos relatórios como é que tá quantas parcelas ainda falta, que acho que é importante para a gente poder até saber melhor fazer as contas, tá? Bom, voltando lá para... Então essa pergunta aqui foi sanada. Então voltando aqui para a pergunta número 5, e aí falando sobre a receita, né? Notamos que o gráfico em questão estava incorretamente usando a base de cotas, já considerando a última sexta emissão, que sensibilizou o patrimônio líquido do fundo do mês de março, embora as cotas ainda sejam recibos e não sensibilize a DRE apresentados, refere-se à competência fevereiro. Esta informação será corrigida e o relatório será reapresentado, lamentamos o equívoco. O que eles querem dizer, pessoal? Porque é o seguinte, se a gente pegar, deixa eu voltar aqui para o relatório, se a gente pegar no relatório aqui, eles, como teve a última emissão, o valor de cotas que foram integralizadas aumentou, se não me engano, aumentou em 7 milhões de cotas aqui. Só que a questão é a seguinte, qual que foi o erro que eles fizeram? Na verdade, não foi somente o erro das cotas, tá? Vocês vão ver que teve informação diferente. A questão toda é que eles pegaram a receita que estava atual e dividiram pelo número de novas cotas sem incluir o valor do patrimônio que entrou. Então eles só colocaram o valor da receita que o fundo pegou e dividiu pelas cotas já adicionadas com as cotas da última emissão, sem considerar o valor do patrimônio que entrou. Então, obviamente, caiu para 47, como a gente viu aqui. E o real é 66. Só que aí, olha só, venda de ativo 0,12, aqui também teve outro erro. 0,8 eles colocaram aqui e de fato não era 0,8, é 0,12. Então, o relatório passado está totalmente errado. Então, agora eles fizeram o relatório direito e agora as contas fecham. A gente está falando de 0,12 aqui e eu até lembro, pessoal, que eu falei isso no mês passado, que seria incluído o 0,4 que estava inadimplente. Aí eu até perguntei, será que eles vão incluir o 0,4 do mês passado mais o 0,4 novo? E aí veio para 0,6. Ficou um pouco confuso aqui também, mas assim, dá para entender essa situação. Então agora, de fato, porque a receita de locação, ela tem que bater com a receita imobiliária. Agora bateu 78 com 78, e aí o fundo pagou 65 e guardou 2 centavos. Então o erro foi, basicamente, eles pegarem a receita que o fundo recebeu e pegar e dividir pela quantidade de cotas já incluído com as cotas da emissão, sem considerar o patrimônio que foi integralizado. Então eles só usaram as cotas, não usaram o montante de 700 milhões lá que foi captado. Então esse foi o erro, por isso que deu os 40 centavos, eles pediram desculpa, e é importante esse tipo de situação. E fechando aqui, pessoal, até fiquei, o que eu questionei da live, né, eles colocaram, que eu perguntei se alguém poderia fazer uma live comigo, né, aí eles falaram, claro, eu vou pedir pro time de marketing entrar em contato com você em breve. Vamos ver, né, vamos ver se eles falam comigo e vão pra gente fazer uma live e poderem explicar isso. Mas, pessoal, somente pra gente fechar aqui, voltando àquela situação que eu falei do primeiro ponto, que eu perguntei sobre a questão dos cotistas, ela simplesmente respondeu colocando aquele gráfico, aquela tabela de novo das simulações. Ficou um pouco, ainda, pra mim ainda ficou um pouco confuso, mas assim, agora ficou mais claro a questão do objetivo que foi ter um ganha-ganha para os dois lados, não foi somente para o cotista, então eles pensaram neles também, e aí ficou mais claro nisso. E aqui, pessoal, vai ter um ponto que eu estava até conversando hoje com o Ricardo, que é o analista da Finclass, da Speech, assim, para mim, eu considero o melhor analista de fundos imobiliários do Brasil, assim, de longe é o melhor, e ele estava falando, ele já foi gestor de fundo, trabalhou com o mercado imobiliário, e ele fala que às vezes, assim, a grande maioria dos investidores não conhece como é que funciona uma transação desse tamanho, de vulto desse tamanho, de mais de 300, 400 milhões. É muito dinheiro envolvido nas transações. Então, assim, eu fiquei tranquilo porque ele tá tranquilo e ele elogiou muito a VBI.
Assim, e obviamente ele não tem interesse nenhum em fazer isso, até porque ele não tem nenhuma relação com eles, né? Mas assim, a gente bateu um papo hoje e ele me deixou mais tranquilo, assim, eu sou fã do Ricardo, e aí ele até falou essa questão que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com o influenciador, não com o analista em si que fez a recomendação, porque eu gosto muito do analista que fez a recomendação de venda dos ativos, mas principalmente de influenciador aqui do YouTube, que fala besteira e não tem embasamento e não trabalhou com esse mercado ainda para dar opinião e só fica dando opinião com base em achismos, tá bom? Pessoal, então vídeo um pouco tarde hoje, mas é mais porque eu precisava trazer isso para vocês, beleza? Então até o próximo vídeo.